A implantação de empreendimentos que geram impactos ao meio ambiente só deve ser levada adiante depois que o projeto recebe uma licença ambiental. A lei não deixa dúvidas quanto a isso. E mais, só quem pode conceder essas autorizações é o IBAMA. O problema é que em alguns estados a regra nem sempre é cumprida. É o que pode ocorrer em Alagoas. A tendência é de que um órgão do governo do estado conceda a licença para o início das obras de um estaleiro no município de Coruripe. O MPF quer evitar a irregularidade e já enviou uma recomendação ao Instituto do Meio Ambiente para que a autorização para a obra seja submetida ao IBAMA. Localizado a 85 quilômetros de Maceió, o município de Coruripe reúne belas paisagens. As praias de areias claras e água azul atraem turistas e receita financeira para a cidade. Fundada há 160 anos, Coruripe vive uma expectativa, a de receber investimentos para a construção de um estaleiro. Do ponto de vista econômico, o projeto pode garantir vantagens como a criação de empregos, mas com relação à natureza, os impactos do empreendimento ainda são desconhecidos. Atento à preservação ambiental, o Ministério Público Federal enviou uma recomendação ao Instituto do Meio Ambiente e ao Conselho Estadual de Proteção Ambiental. O pedido é para que os dois órgãos locais sigam o que diz a lei. O estaleiro, segundo o próprio projeto apresentado pelo empreendedor, ele está localizado, em parte, no mar territorial. E a legislação ambiental é clara. Ela diz que os empreendimentos que estão localizados no mar territorial devem ser licenciados pelo órgão ambiental federal, que é o IBAMA. Esta posição também é defendida pela superintendente do IBAMA em Alagoas, que cita como argumento uma norma do Conselho Nacional do Meio Ambiente com relação às áreas que seguem ao longo do litoral. Existe uma resolução do CONAMA, a 237, que ela é bem clara, ela trata da questão dos licenciamentos nas três esferas, esfera federal, estadual e municipal. E é muito claro quando ele trata da questão do licenciamento em mar territorial, portos. Isso é que faz entender que o IBAMA detém um licenciamento a nível federal. O MPF quer garantia, com a licença a ser concedida pelo IBAMA, que a chegada do estaleiro não vai causar danos irreparáveis ao meio ambiente. O Ministério Público Federal ele tá preocupado com quais são as medidas que vão mitigar, diminuir o grau de impacto ambiental e aquele impacto que é impossível mitigar, quais vão ser as medidas que vão compensar esses impactos. Em relação à recomendação do MPF, o Instituto do Meio Ambiente argumentou que cabe ao órgão estadual conceder a licença. A Procuradoria da República está analisando a manifestação do Instituto e não descarta a possibilidade de ingressar com uma ação na Justiça para garantir o cumprimento da lei. O que o MPF defende é a execução de projetos que garantam crescimento econômico com respeito ao meio ambiente. O Ministério Público Federal ele não é contra o empreendimento, ele não é contrário ao desenvolvimento. Ele é a favor de um desenvolvimento inteligente, um desenvolvimento limpo, um desenvolvimento sustentável. Então o Ministério Público quer que a população tenha acesso a esse desenvolvimento e, ao mesmo tempo, tenha acesso ao meio ambiente limpo. Dia 19 de abril é o Dia do Índio, mas não há muitos motivos para comemorações. Apesar de o Brasil ter avançado em questões como a demarcação de terras indígenas, ainda existe muito preconceito em relação a esses povos. Atendimentos adequados na saúde e na educação são aspectos que ainda precisam ser melhorados no país. A partir da Constituição de 1988, os povos indígenas passaram a ter no Ministério Público Federal um aliado importante na defesa de seus interesses. Ao longo das duas últimas décadas, a demarcação de terras indígenas pode ser considerada um avanço na forma com a qual o país trata os índios. Um grande exemplo é a reserva indígena Raposa Serra do Sol. Os agricultores tentaram no Supremo Tribunal Federal alterar o modelo da demarcação. Eles queriam permanecer na região, mas o Supremo, com o parecer do MPF, contrário à ação dos produtores, manteve o formato original. A decisão beneficiou cerca de 19 mil índios, de 5 etnias, que passaram a ocupar uma área de 1.700.000 hectares, localizada em Roraima, na fronteira com a Venezuela e a Guiana.
No dia 19 de abril, o país comemorou o Dia do Índio. E apesar dos avanços obtidos ao longo dos anos, ainda há muito o que conquistar. A realidade revela, por exemplo, que a demarcação de terras não deve ser uma medida isolada. É preciso oferecer condições para que as comunidades sobrevivam. Na atualidade, nós temos índios vivendo em áreas absolutamente indignas, né, porque não atendem às necessidades básicas do grupo e com uma resistência do entorno enorme. Cabe ao poder público garantir aos índios serviços de educação e saúde, com um tipo de atendimento especial que respeite a cultura e as tradições indígenas. Segundo este pesquisador da Universidade de Brasília, no caso da educação, é preciso formar mais professores especializados. Nós temos cerca de 230 povos indígenas no Brasil. Parte deles não fala mais a língua indígena, por isso temos cerca de 170 línguas, um número bem menor. Então, mas 60 povos que falam só português agora. O confronto entre culturas gera consequências. O preconceito e o descaso geram, em algumas comunidades, casos de depressão que podem levar ao alcoolismo e à morte. Em várias comunidades indígenas, né? Felizmente não em geral, não, né? Porque tem tradições diferentes que não deixam as pessoas caírem tanto no uso do álcool, né? Mas há comunidades bastante afetadas. Quanto mais abrasileiradas, entre aspas, mais expostas. Garantir a terra e condições adequadas de sobrevivência e a preservação das tradições é uma forma de o país não só respeitar os povos, mas principalmente de homenagear os primeiros habitantes do Brasil. O que precisa basicamente é internalizar que nós somos um Estado plurinacional. Né? Um Estado plural em todos os aspectos, mas nessa questão principalmente. Eles efetivamente façam parte dessa sociedade nacional, participem do processo de tomada de decisões, discutam, sejam partícipes, por exemplo, do projeto de desenvolvimento desse país. A gente fica por aqui. A sua participação é muito importante para o nosso programa. As sugestões podem ser enviadas para o e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. E se você quiser rever alguma reportagem, o Interesse Público está na internet. Acesse o site www.pgr.mpf.gov.br, link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. Espero você no próximo programa. Até lá!